aí para nós falarmos seria o que é home office. Eu sei que todos sabem, né? Quando surgiu a regulamentação, vantagens e desvantagens do trabalho home office, riscos de acidentes, dicas de prevenção e utilizando a inteligência emocional e as inteligências múltiplas como uma dica para que nós possamos desenvolver melhor o trabalho home office. Bem, o que é, então, uma expressão inglesa, né, que significa escritório em casa, e que foi inserida nesse contexto que nós estamos vivenciando hoje por conta da pandemia. Então, o home office ele facilita a realização das nossas atividades de trabalho e com os recursos, né, da tecnologia que nós temos disponível. Então, é uma atividade laboral realizada à distância e que nós utilizamos computadores, dispositivos de comunicação móveis, como telefones, celulares e aplicativos. Então, quando nós falamos aqui em aplicativos móveis, né, então não necessariamente você precisa estar em casa, você pode estar no trânsito, em outro local, não necessariamente na sua casa. Tá? Então, essa é uma das vantagens. Uma outra curiosidade é que o trabalho home office ele não é novo, ele já tem sido praticado desde 1857 nos Estados Unidos, quando surgiu o telégrafo. Muitos que estão aqui são jovens, mas eu me lembro quando nós pegávamos trem para viajar, tinha a salinha de telégrafo, né? Então, era uma forma de comunicação e que durou ainda durante muito tempo. Então, esse aparelho, o que precisava? Apenas que o operador de telégrafo adaptasse as condições na sua residência para desenvolver o trabalho dele, né, de comunicação. Então, com relação à evolução do trabalho home office, né, ele ganhou força no período de 1970 com a crise do petróleo. Então, com a crise do petróleo, aumentou muito os custos de deslocamentos. E aí, uma das soluções apresentadas foi a realização do trabalho em casa, sendo mais viável para as empresas. E foi regulamentado em 2020, o Brasil adotou o home office ou teletrabalho, né, a fim de reduzir as chances de contaminação para o Covid-19. E a reforma trabalhista regulamentou o teletrabalho através do artigo 75, né, e dispôs que o empregador deve instruir os empregados de maneira assim ostensiva quanto às precauções que devem ser tomadas e evitar as doenças e acidentes de trabalho. O teletrabalho, então, ele foi reconhecido na Consolidação das Leis do Trabalho em 2017, com a Lei 13.467, incorporada à CLT através do artigo 75B, né? Então, é importante levar em consideração os demais artigos, que são 75E e o 75C. Então, são detalhes que eu acho que é importante quando uma empresa ela resolve colocar os seus empregados, seus funcionários, em regime de home office, para não ter problemas trabalhistas posteriormente. Então, de acordo com o artigo 75E, então, as empresas elas são responsáveis pelo treinamento, pela instrução oral ou audiovisual e até escrita, para que o trabalhador ele possa se adequar ao trabalho em casa, né? Práticas de boas posturas e práticas que podem evitar acidentes de trabalho. Fiscalizar se os funcionários estão ou não cumprindo essas determinações. É lógico que isso é um pouco difícil, né, à distância, como que o meu patrão, meu superior, ele sabe se eu estou ou não cumprindo as orientações, né? E aí, então, é interessante que a empresa firme um termo, um contrato,
entre o trabalhador e a empresa, dizendo que o trabalhador irá cumprir essas funções. Então, isso ele fica amparado legalmente. E ocorrendo um acidente em regime de teletrabalho, então é feita uma análise bem detalhada, de caso a caso, com muita cautela, tá? Visto a questão aí do distanciamento. Os riscos, né, os impactos que o teletrabalho ele nos provoca, né, as dúvidas que geram em relação a isso e as vantagens do home office. Bem, eu relacionei aqui, de acordo com essa pesquisa que eu fiz no Laboratório de Psicologia Organizacional do Trabalho, da USP aqui de Ribeirão Preto, os pontos positivos e negativos. Pontos positivos é a apropriação do sentido do trabalho. Quando você trabalha em casa, no regime home office, então, parece que torna-se mais sentido, né? Então, você percebe com mais atenção o significado do trabalho. A vantagem é a flexibilidade e autonomia que nós temos. Então, nós podemos administrar melhor os horários. Quando presencial, pelo menos 2 horas antes de iniciar minha atividade, eu tinha que estar preparado, em função da distância, do trânsito, enfim, de tudo aquilo dos imprevistos que possivelmente poderia encontrar pela frente. A redução do estresse em função do deslocamento, nós temos atualmente mais tempo para a família, a redução dos custos e despesas, então é bastante significativo, por exemplo, que os custos de locomoção, despesas com combustível e outras despesas mais, lanche e outras despesas mais. E também o aumento da produtividade e resultados. Pontos negativos, poderíamos considerar, e também tem a melhoria da qualidade de vida, que por acaso caiu errado nessa coluna. Então, nós temos pontos negativos, o isolamento social, a sobrecarga de trabalho, o abandono por parte dos supervisores, não que nesse sentido eu sinto abandonado pelo professor Cláudio, né, de forma alguma, mas o que se pode sentir, alguns colegas, alguns outros trabalhadores podem sentir isso nesse isolamento. O aumento da carga de horário de trabalho, pela proximidade com a família, se já existe algum conflito, isso fica mais ainda ativado, a má adaptação ou a necessidade de ter que se adaptar ao novo e controlar melhor a nossa jornada de trabalho, ou melhor, o controle da jornada dos trabalhadores, tá? Então, esses seriam alguns pontos. As vantagens do home office, né, de acordo com essa pesquisa aqui feita pela Oberlo, graças, então, ao avanço tecnológico, nós estamos experimentando nessas últimas décadas, e com isso a gente pode falar, inclusive, da Revolução 4.0, né? Então, em diversas áreas e setores do comércio, conseguiram se adaptar rapidamente nesse período. Isso porque já muitas pessoas já estavam trabalhando em regime home office. Então, essa outra vantagem seria a transição para o modelo de trabalho home office, que requer ajustes importantes na forma de comunicação, no gerenciamento de equipes e a necessidade de ajustar a própria rotina de trabalho. Peguei algumas perguntas realizada por essa pesquisa. Uma das perguntas que foram feitas é referente a se os profissionais preferem trabalhar em casa. Então, dos 3.500 entrevistados em todo o mundo, 98% dos entrevistados gostariam de trabalhar em um sistema remoto, né, de acordo com a pesquisa realizada pela Buffer no final de 2019. No Brasil, de acordo com o Instituto Ipsos, 49% dos empregados preferem trabalhar em casa e 55% dos desempregados também gostariam de trabalhar em casa. E as justificativas alegadas por esse grupo
é referente ao horário mais flexível, estar em casa e passar mais tempo com a família e poder otimizar a rotina diária e buscar uma renda extra. Tá? Uma outra pergunta também que eu achei interessante compartilhar é qual é o maior desafio no modelo do trabalho home office. Então, pesquisa realizada pela Robert Half mostrou que em cada 5 profissionais brasileiros listaram as distrações causadas pela presença constante da família, a solidão, a dificuldade de se distanciar das redes sociais e a ameaça da procrastinação. Então, eu acho que isso, no comentário do dia a dia, com os colegas que trabalham, amigos que trabalham home office, é muito comum as pessoas se sentirem essa solidão, essa questão do isolamento, não é? E, então, é interessante, essa pesquisa, acho que o resultado ela é bem pertinente. As boas práticas, né? Criar, então, uma rotina, cumprir prazos e ter disciplina. Essa questão da disciplina é extremamente importante, né? Em que nós devemos continuar com a mesma rotina que nós tínhamos no trabalho presencial, reconhecer as suas dificuldades, né? Então é interessante assumir que realmente você está tendo e procurar encontrar uma alternativa, uma solução para isso, não adianta só ficar reclamando. Separar períodos para descanso e evitar a famosa procrastinação. Orientar, então, algumas dicas aí de prevenção. Então, é importante se reunir com a família e explicar que você está trabalhando normal. Então, esquecer que você, entre aspas, que está em casa e que você, naquele período, está trabalhando. Então, orientar seus familiares para evitar interrupções desnecessárias e ajudá-lo a manter a concentração durante o seu expediente. Então, essa conversa franca, direta, objetiva com os familiares é importante para que depois você não se estresse durante o trabalho. Você está numa reunião, ou como nós, professores, estamos dando aula, de repente vem alguém do familiar e fala, o telefone está tocando, não sei o quê. Então, você não pode, é como se você não estivesse em casa. Manter a postura nas reuniões, seguindo o mesmo protocolo da empresa, agindo com extrema responsabilidade. Antes de iniciar o trabalho, conferir a câmera, microfone, se você tem um bloco de anotações, uma caneta, fone de ouvido. É importante manter a pontualidade, evitar interrupções e desligar o celular, preparar-se com dados e planos de ações relevantes. Então, fazer todo um planejamento como se você tivesse um trabalho presencial. Com relação aos riscos de acidentes, então, durante a pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número chegou a 30%, e a maioria dos casos está relacionado a quedas ao realizar tarefas de manutenção em casa. Então, acho que esse é um dado importante, quer dizer, se você não tem conhecimento, não tem experiência, não tem domínio, por exemplo, de mexer numa instalação, então é interessante que você contrate um profissional especializado do que você correr o risco. Nós tivemos o caso, se não me engano, há 2 anos, com o Gugu Liberato, que foi resolver subir no teto para consertar, não recordo, uma luminária, e acabou tendo uma queda e foi fatal. Então, é interessante que é importante que nós nos reconhecemos que se sabemos ou não. Se não sabemos, contratamos um profissional especializado. Fica mais barato e muito mais seguro. Os riscos, ainda segundo dados da USP, né, 29% dos idosos caem ao menos uma vez ao ano. E nesse período de pandemia, isolamento social, isso não chegou a 30%. Então, queda de altura, de escadas, queda de cadeiras, cama, acidentes por instrumento perfuro cortantes, como vidro, faca, serra, prego e outros semelhantes, né? E manuseio de instrumentos de cozinha. Acidentes têm aumentado em muito com as crianças.
então, durante esse período de pandemia. Então, a pediatra Ana Escobar informa que 90% dos acidentes domésticos poderiam ser evitados, mas que essa é a principal causa de óbito entre crianças de 1 a 14 anos. Então, pode acontecer isso, porque você fica no trabalho home office, os pais, e às vezes se distraem, e é onde acontecem os riscos. Então, é uma atenção importante. Quem tem criança, né, em casa e que está trabalhando home office, então é bom estar próximo à família, mas dependendo da idade da criança, como foi relatado aqui, de 1 a 14 anos, então elas precisam de muito mais atenção. Então fica difícil conciliar o trabalho home office e o cuidar das crianças, embora muitos pais acham isso extremamente bom, né? Estar em casa, que pode estar mais perto dos filhos, mas o fato de estar perto não significa que ele está totalmente atento a um possível risco com as crianças, tá? Que recentemente, 3 semanas atrás, meu neto, que tem 5 anos, brincando no parque, minha filha olhando, mesmo assim, ele caiu e quebrou o cotovelo. Então, por mais atenção que você tenha, não é suficiente. Imagine você atento ao seu trabalho e a criança brincando atrás de você. Um outro fator interessante é a questão da ergonomia, né, que, de acordo com a NR17, ela é responsável pelos estudos ergonômicos, estabelecendo orientações referente ao tamanho, à altura das mesas e à dinâmica dos monitores. Então, essa questão da NR17 é o que está mais próximo à realidade nossa, de professores e administrativos. Então, é importante nós ficarmos atentos à postura na ocasião do trabalho. Tem um vídeo, mas que eu vou deixar para o final, para passar para vocês com algumas dicas para o trabalho home office, né? Então, se organizar para um bom trabalho remoto, então ajuda a manter a sua atenção, foco e eficiência no trabalho. No início, eu estava trabalhando com uma cadeira normal, achei que não iria demorar tanto tempo, foi surpresa, nós já estamos há mais de 1 ano, então eu fui obrigado a comprar uma cadeira de escritório mais anatômica, porque para evitar problemas na coluna. Dicas, como a minha área é psicologia organizacional, eu achei interessante abordar a questão do estresse, de como nós podemos administrar a nossa emoção. E para isso eu vou falar rapidamente, né? Acho que talvez seja de conhecimento de muitos, sobre a inteligência emocional e as inteligências múltiplas no trabalho home office. Então, é interessante a gente como desenvolver. Resumidamente, a inteligência emocional, nós podemos dizer que seria o equilíbrio entre a razão e a emoção. Então, o interessante é que nós procuremos manter esse equilíbrio. A professora Sônia, na apresentação dela, ela contou aquela parábola da formiga e da cigarra. E a inteligência emocional, ela surgiu com Daniel Goleman no período aí, em 1995, por conta, nós estávamos vivenciando naquele momento uma transição, né, que seria a globalização. Então, o Daniel Goleman, ele percebeu que as pessoas que tinham um nível de inteligência mais elevado, elas tinham um fator assim maior de sucesso profissional. Então, e ele pesquisou o seguinte, a importância desse equilíbrio entre a razão e a emoção. Antes da globalização, o que era mais valorizado nos profissionais? Eram aqueles profissionais que tinham uma inteligência, ou QI, né, mais avançado, que foca mais a lógica matemática. Então, os profissionais da área de exatas, como engenheiros, estatísticos, economistas, então, as pessoas da área de exatas, elas eram muito mais valorizadas do que aqueles profissionais da área de humanas. Como eu trabalho desde
da década de 70, eu peguei um período em que os profissionais da área de humanas não tinham assim tanto valor dentro das organizações, exceto nas empresas, nas multinacionais, nas grandes empresas de grande porte. Então, Daniel Goleman diz que a inteligência emocional não se trata de evitarmos sentimentos desagradáveis, né, para que fiquemos satisfeitos, mas antes não permitir que sentimentos tempestuosos nos arrebatem, atrapalhando o nosso bem-estar. Então, é importante esse equilíbrio. Então, aquela parábola da formiga e da cigarra é interessante, porque a cigarra representa esse componente mais voltado para a emoção. Então, nós não podemos dissociar aí a emoção da razão. Os dois são importantes, mas é importante que nós mantemos o equilíbrio. E no trabalho home office, então fica extremamente importante nós cuidarmos do nosso lado emocional. Peguei uma definição do Cury, né, dizendo que a emoção é um campo de energia em contínuo estado de transformação e produzem centenas de emoções diariamente. E elas se organizam, se desorganizam e se reorganizam num processo contínuo e inevitável. Então, nós temos mais de 400 emoções para administrar. Então, você pode acordar triste de manhã, chateado, mas depois, logo em seguida, você recebe uma boa notícia, aí depois você recebe uma notificação da Receita Federal, aí você já fica tenso, mas aí o seu filho faz uma brincadeira e te deixa alegre. Então, ela é extremamente dinâmica. Então, o objetivo de desenvolver a inteligência emocional é você saber administrar não só a sua emoção, mas também como a emoção que está ao seu redor. Aqui nesse quadro, a gente mostra rapidamente, por exemplo, se nós avistamos uma cobra, uma cascavel, essa informação ela é passada para, então nós percebemos, aí ela é passada para o tálamo, que recebe a mensagem, aí ele age como se fosse um relé, né? Organiza as informações e passa para o córtex. O córtex recebe essa informação de ameaça e comunica à amígdala. A amígdala recebe esse alerta, gera impulsos, né, nos seus músculos agirem, e aí então tem a figura desse cidadão com um pedaço de um instrumento aí para combater aí a cascavel. Então, a inteligência emocional, segundo Goleman, como havia dito anteriormente, existe uma relação muito positiva em relação ao sucesso. Então, ela corresponde a 80% do sucesso profissional. Então, quais são as características principais da inteligência emocional? É a autoconsciência, saber tomar decisões, lidar com os sentimentos, saber monitorar os nossos sentimentos, lidar com a tensão, saber trabalhar com a empatia, colocando-se no lugar do outro, desenvolver o nosso processo de comunicação, a autorrevelação, valorizar a fraqueza e construir a confiança, a questão da intuição, a autoaceitação, responsabilidade pessoal, assertividade, saber trabalhar em grupo e saber solucionar conflitos. Então, nessa abordagem de Goleman, ele define a inteligência emocional como sendo a maneira como as pessoas sabem lidar com as emoções dela e a dos outros. E se divide em inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. A intrapessoal é interessante que nós possamos desenvolvê-la, porque ela faz parte de um processo mais introspectivo, né, de autoanálise, de conhecimento. Então, é interessante nós passarmos um período, né, do nosso tempo um pouco mais voltado para si mesmo, para fazer uma autoanálise. E a inteligência interpessoal, então, é interessante através dos relacionamentos com os demais. Então, isso é importante. Quem tem essa inteligência interpessoal bem desenvolvida são os advogados, políticos, líderes, assistentes sociais. E a intrapessoal são pessoas como filósofos, psicólogos, pessoas que trabalham de uma forma mais introspectiva. E
para complementar aí o equilíbrio emocional, é interessante nós aplicarmos as 8 inteligências propostas por Gardner, né? Gardner, ele comenta que concluiu que o cérebro do homem possui 8 tipos de inteligências, e a maioria das pessoas possuem uma ou duas dessas inteligências bem desenvolvidas, né? Então, a inteligência emocional, ela envolve, né, talentos como capacidade para motivar-se e persistir diante de frustrações, né? E é importante, então, criar empatia e esperar tudo com o objetivo de garantir uma vida bem mais sucedida em diversos âmbitos. Então, Gardner, ele diz que apresenta uma visão múltipla das inteligências, e é importante que nós possamos desenvolver as demais que não estão sendo utilizadas. Uma ressalva que ele faz, que é o Leonardo da Vinci, que foi um gênio, ele foi pintor, botânico, matemático, anatomista, inventor. Então, são raríssimos os casos em que as pessoas possuem todas as inteligências. E as inteligências que ele propõe, vou já passando aqui, são inteligências múltiplas, né? Então, é importante que nós possamos desenvolvê-las. Então, tem a inteligência linguística, que é a capacidade que determinadas pessoas têm da comunicação, a inteligência espacial, que é a capacidade de formar um modelo mental de um mundo espacial, ela é própria principalmente de marinheiros, pilotos de aeronaves, né? Então, que o piloto, ele está no espaço, ele não tem plaquinhas dizendo para onde ele deve ir, para Paris, para Hong Kong, né? Ele tem que saber utilizar adequadamente os instrumentos. Um arquiteto, por exemplo, quando é convidado para fazer uma planta, né? Ele só tem apenas o terreno e a ideia daquilo que a pessoa interessada em construir tem. A inteligência musical, então, são aquelas pessoas que tiram som de um canto de um pássaro, do som de uma cascata, do som da chuva, ele consegue compor uma música, né? Então, você pode não ter essa inteligência desenvolvida, mas é interessante que você ouça com atenção algumas músicas. A inteligência corporal sinestésica, ela é própria de quem usa o corpo, né, como os bailarinos, atletas de forma geral, ginastas, né? Então, na pandemia, é interessante que você exercite o seu corpo, faça algum tipo de ginástica. A outra inteligência é lógico-matemática. Então, ela é própria de físicos, engenheiros, matemáticos, mas você pode desenvolver, tentar exercitar a sua mente, fazer cálculos mentais. A inteligência interpessoal, ela é própria dos líderes motivacionais, empreendedores, políticos, né? Então, o relacionamento interpessoal você pode desenvolver, não custa nada ao cruzar com alguém, falar um bom dia, boa tarde. A inteligência intrapessoal, como é composta na inteligência emocional, é a capacidade que você tem de buscar o autoconhecimento, né, de se conhecer, e ela é própria dos conselheiros, psicólogos e líderes religiosos. E aí tem a inteligência naturalista, que é própria de biólogos, naturalistas, oceanógrafos, que são pessoas que se dedicam à natureza. Então, como na pandemia, é interessante você ter um vaso de planta, um aquário, alguma coisa que te remete à natureza. Então, isso ajuda muito a manter o equilíbrio. E os 8 sinais de inteligência emocional, né, que não vou me estender a isso, porque já estou em cima do horário, já são 11 horas. Tá? Então, a mente só se abre, eu peguei essa frase de Einstein que achei muito interessante, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, vamos exercitar a nossa mente. E peguei também essa do Nietzsche, que eu achei legal, que o que não te destrói te fortalece. E é isso, pessoal. A minha apresentação, tentei resumi-la aí no espaço. E tem um vídeo, não sei se dá tempo, professor Círio, de projetar. Dá tempo sim, professor. Eu só vou me organizar aqui, porque eu estava atento à apresentação, vou lá buscar
Onde eu coloquei o vídeo, para aí. Tá. E eu queria dizer que eu não estou conseguindo acompanhar aqui o chat. Se alguém fez perguntas, me desculpa, mas eu não consigo ver aqui. Ele está parado desde as 8h11, né? Então... Então, professor Daniel, eu estou olhando o chat, que é o Francisco, eu estou olhando o chat aqui, no momento não tem nenhuma pergunta, não. Não, então tá bom, professor. Se tiver uma pergunta aqui, eu passo para o senhor. Tá bom. Bom, professor, para só um segundo, já consigo colocar o vídeo. Obrigado, professor. É que às vezes a gente esquece desse som. Uhum. E tem que depender do meu computador também, que às vezes trava. Tá certo. Agora sim. Uhum. Cido, fecha o microfone aí, ou não sei, ou essa música é sua mesmo? A música é do próprio vídeo. Um passarinho aí cantando. Mas é no vídeo também. Eu sei, no outro vídeo. É isso aí, professor. Eu achei interessante esse vídeo, porque ele é bem ilustrativo e dá algumas dicas para o nosso trabalho home office, né? Vou colocar no chat aqui, tá bom? Tá certo, professor. Ok. Então tá. Então...